Olá pessoal, boa tarde. Bem, a gente vai continuar com o nosso programa de resenhas de bioenergética. Hoje foi esse livro que chama Análise do Caráter, do Reich, e a gente vai conversar com o tradutor do livro, que é o Ricardo Rego. Ele vai já entrar na nossa conversa e a gente vai poder conversar com ele fala um pouco da trajetória dele e como foi a tradução, como é a presença de diversos textos com datas diferentes no mesmo texto, como é o caso desse texto, dessa tradução que ele fez, e da versão que a gente tem para ler da análise do caráter. Bem, a gente acabou de conversar no WhatsApp para ver uma questão da salve, Luiz, da transmissão. E agora acho que vai dar certo. Eu reiniciei aqui os aplicativos. Vamos ver. Bem, obrigado pela força aí diante da gravação. Acontece às vezes a gente gravar aqui, salvar e não ir para o IGTV e a gente acaba perdendo, né? E então a gente vai ter essa gravação aí do Dante, do Wallace. Bem, já estou adicionando o professor. Oi, Luciana, na conversa. Vamos torcer para ele Alô, continuar. Ei, bem-vindo! tudo bom? Deu certo aí, Yes! finalmente. Muito bom, muito bom. Então vamos Obrigado, lá. meu querido. Vamos lá, professor, primeiro agradecer a disponibilidade, né, do senhor estar aqui compartilhando com a gente, que é uma alegria muito grande. E sempre eu tenho trazido pessoas para comentar os livros, mas muito difícil é ter o tradutor, né? Então eu gostaria de, Uhum. primeira pergunta, trazer um pouco qual a sua trajetória e como foi chegar a traduzir uma obra tão densa como essa, né? Então, seja Uhum. bem-vindo, muito bom. Tá bom, obrigado aí pelo convite. Muito legal poder trocar ideias aí, né? Ainda mais abrir para o público. Então, olha, muito rapidamente, assim, né? Eu me formei em medicina e durante uns anos eu me dediquei, né, à clínica e saúde pública e tal. E, sei lá, cerca de 8 anos depois, né, de formado, eu percebi que meu caminho era mais o lado psi, né, porque eu gostava muito de ler livros de psicologia e tal, enfim, tem toda uma história longa, mas ingressei nessa, né, e o meu primeiro contato, a referência nessa área foi o Gayatri, que eu fiz em 73 um curso com ele, era estudante ainda e tal. Então, enfim, aquilo norteou meu caminho. E eu fui sempre estudando, né? O Gayassi era um super fã da análise do caráter, o livro mais importante do Reich e tal, e talvez da própria psicoterapia. E eu gostava de ler e tal, né? E comecei a dar grupo de estudos e fazer um artigo. E estava preparando uma palestra que depois virou um artigo sobre os segmentos, né, da couraça e tal. E todo mundo sabia que a tradução era uma porcaria, né? A tradução que existia lá. E todo mundo comentava, até eu resolvi pegar o livro em inglês, né? Aí peguei em inglês e vi tanto erro, mas tanta coisa que eu falei, não é possível, né? Isso aqui... Fiquei muito irritado, né? Com um livro tão importante como esse, tá com uma tradução tão porca assim, né? Aí eu resolvi, né? Falar, bom, aquela coisa do Reich, né? Carga, né? Tensão, carga, relaxamento, né? Falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa com essa carga que se gerou em mim, né? Aí eu resolvi escrever uma carta para a editora, falando, olha, né? Apontando, né? Num trechinho lá, quantos erros que tinha. Falei, na versão em inglês está isso. Um absurdo que tá, não sei o quê. Deu umas 3 páginas de texto, mandei para a editora, falei, bom, cumpri minha missão, né? Provavelmente não vai acontecer nada, acabou e tal. Aí passou um ano, mais ou menos, lá, minha secretária falou, tem uma pessoa querendo falar com o senhor aí e tal. Eu falei, fui ver. Falou, olha, aqui da Martins Fontes, eu sei que escreveu uma carta um ano atrás, não, fui eu. Falei, então, a gente está querendo fazer uma nova edição, você quer fazer a revisão da tradução? Nossa, aquele susto assim, opa, né, que responsa assim, né? Mas depois eu pensei, bom, se eu não fizer, ninguém vai fazer, né? Aí eu peguei aquilo, me tomou um ano aí, né, de uma canseira, enfim, de pegar, né, o texto em espanhol, o texto em inglês, e cada um com as suas coisas, né? O espanhol me deu a impressão que eles facilitaram meio o Reich, né? Eles condensavam coisas, falavam diferente, né?
o inglês estava mais fiel, porque até tem um colega de consultório que é de origem alemã, né, ele tinha o Análise do Caráter em alemão. Uau, Sempre que tinha dúvida, eu ia checar lá no aqui que o Reich falou, né, em alemão, lá para ver. que lindo. Enfim, é uma canseira mesmo, mas o livro merece isso, né, mereceu. E finalmente em 95 saiu essa edição e felizmente todo mundo gostou, todas as pessoas, né, agora dá para ler o Reich. E como teve uma boa repercussão, né, acabaram me convidando para fazer também a revisão de mais 4 obras do Reich aí, né. Então com isso, né, tive essa missão, vamos dizer, que é um prazer também, né, de percorrer parágrafo por parágrafo da obra do Reich, e o que ele fala aqui, o que ele fala lá, enfim. Basicamente foi a história, assim, né. E é uma história que eu sempre conto para as pessoas, falando, olha, se movam, né, não fique na inação, que assim, olha, tá errado isso, mas não faz nada. Faz, pode ser que não dê nada, mas, como nesse caso, de repente resultou em rever 5 livros do Reich, né? Então, enfim, vamos dizer, alguma coisa eu fiz nessa vida, né? No mínimo Uau, traduzir. um Tornar ele trabalho legível, porque a tradução era horrorosa, assim, né? Assim, sim. cada página tinha tipo umas 15 a 20 correções por página, assim, sabe? Era uma coisa monstruosa, assim, né? Inclusive padronizar a linguagem psicanalítica, né, do livro, porque tem várias traduções possíveis, né? Então, todo esse trabalho, enfim, tá até um textinho que eu escrevi, né, um artigo que saiu na revista Reichiana sobre os critérios usados, né, na tradução, tudo para Legal, é legal ajudar as pessoas, né? para colocar na descrição do vídeo, né? Quem quiser ler com Tá. calma. Tá lá no site da Biodinâmica, depois se você puder pôr Sim, posso achar. www.ibpd. Eu tenho aqui. A gente está com o tempo, eu estou querendo puxar o Tá, máximo assim das tá bom, coisas que vamos. a primeira coisa que já pega no livro é você fala, meu Deus do céu, são 3 prefácios, né? E tem textos de datas muito diferentes. Então tem um texto numa década e na outra década, vai. É a primeira coisa que já dá um impacto, né? E você percebe uma diferença de um prefácio para outro, e seria legal você comentar. Como seria isso? Olha, na verdade não é só no prefácio, né? São 3 coisas muito diferentes. Porque o primeiro Análise do Caráter, que saiu em 1933, era um livro, são os primeiros 12 capítulos, é um livro de psicanálise, assim, né? O Reich era um psicanalista e ele estava escrevendo o livro para os colegas psicanalistas. Então é um livro densamente, né? Se você não souber um tanto razoável, né? Ele pressupõe que você já conheça bastante de psicanálise para poder entender tudo que ele fala lá, né? Então, os 12 primeiros capítulos são um livro que é psicanálise. E aí teve uma edição posterior que ele incorporou um texto de 1934, que foi quando ele rompeu, né? Que é o capítulo 13. Então você vê que ele já está com o pé fora da psicanálise. Ele é um texto que ele iria apresentar no Congresso de Psicanálise desse ano, que ele foi impedido, ele foi expulso. Enfim, tem toda uma história aí, né? Uma questão mais política do que científica, né? Que estava a questão do nazismo subindo, falaram, esse cara é muito incômodo e tal, e deram um jeito de tirar ele, e ele seria, então, já é um texto de transição, né? Onde ele, né? Capítulo 13 e 14, né, que ele vai começar a falar da história da couraça, mas ainda muito referenciado na psicanálise, principalmente o capítulo 13, né, é muito... você vê que é uma coisa híbrida, você muda, né, você vem vindo numa toada, 12 capítulos, chega no 13 e fala, opa, tem uma linguagem diferente, é um outro cara falando aqui, né, e os capítulos para frente são todos escritos muito posteriormente, nem sei por que ele juntou tudo, né, no mesmo livro, que tem alguma continuidade, mas na verdade, né, já são coisas que não tem nada a ver com a psicanálise, né, a linguagem muda completamente. E ele mesmo fala, né, posteriormente, né, em texto dele, fala, olha, o orgonoterapeuta é muito mais um bioterapeuta do que um psicoterapeuta, né. Então, é um outro livro, né, então, assim, se fosse muito rigoroso, falar, devia ter escrito o original, 12 capítulos,
E os outros podia pôr continuação da análise do caráter, ou né, desdobramentos, porque é uma outra coisa, né? Um outro momento onde ele tem outros referenciais teóricos. Então, o leitor que vai percorrendo o livro, ele sente um pouco, eu mesmo, né? Sentia, falando, peraí, né? A linguagem mudou aqui, aquela densidade psicanalítica some, vem outros conceitos, né? Toda a questão do orgasmo, que antes não tinha muito claro, né? Então, falou, olha, tem uma diferença, assim, né? São, na verdade, seria um artigo, né, de transição e dois livros muito diferentes, assim, mas, enfim, ele que é o autor, botou tudo junto num livro, mas, então, e cada um ele conta, né, no prefácio de uma época que ele estava vivendo, os dilemas que ele estava, né, enfrentando, né, enfim, são vários Reiches, né, como vários autores, né, o próprio Freud, ele vai mudando de ideia ao longo da vida. Então você pode dizer que você é Reichiano defendendo uma coisa e pode dizer que você é Reichiano defendendo o oposto, porque na outra época, né, o Freud também acontece isso, né? Teoria das pulsões, das tópicas, tudo isso. Você pode falar de um Freud lá de 1905, 1908, que é de repente, em 1930 ele é outro cara, e você continua freudiano. Então no Reich acontece isso também, né? E lá pelos anos 50 ele é um cara que não tem nada a ver com a psicanálise, mas nos anos 20, principalmente, ele era um psicanalista, né, diretor da clínica lá, social da psicanálise, enfim, escrevendo nos periódicos da psicanálise, enfim. Percebe? Então isso pode confundir muito o leitor, porque são coisas muito diferentes, assim, né? Tudo abarcando o tema do caráter, mas, enfim, né, por exemplo, a peste emocional é uma psicopatologia nova, né, que ele está propondo, uma nova categoria de doença mental que não tem nada a ver com a psicanálise, é muito diferente a fundamentação do que ele propõe ali, né. Ele está muito mais referenciado na biologia do que na própria psicanálise aí, né. Sim. Então, é isso, olha, é esquisito mesmo você passar, porque né, são referenciais muito diferentes aí. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, ele fala aqui, seu xará, né? Ele está perguntando aqui, como que é fazer as escavações na obra, na leitura, acompanhando as mudanças da rota política que ele vai fazendo, né? Tem um prefácio que parece que você está lendo Marx naquele prefácio, né? Depois tem outro prefácio que não tem nada a ver mais, ele está falando de ergonomia mesmo, né? E como seria isso? Então, o Reich, né, o grande questão que ele acabou rompendo com a psicanálise, né, que tem várias leituras, né, mas que assim, ele fazia parte da esquerda marxista, a esquerda freudiana, que é chamada, né, o Freud do marxismo, ele foi um dos precursores, né, junto com Erich Fromm e um monte de Feinek, uma série de pessoas daquela época, uma época muito efervescente e tal, toda ali aquela região da Áustria, Alemanha, enfim, estava na ordem do dia, né? Tinha acabado de acontecer a Revolução Soviética, tinha um frisson no ar, né? E ele foi um dos defensores, né? Tem livros dele sobre isso, né? Psicanálise, marxismo e tal. Então ele defendia, né? Nesse prefácio ele fala, olha, o que adianta eu tratar no meu consultório algumas dezenas de pessoas e a sociedade neurotiza milhões, né? Isso não faz o menor sentido. Né, ele propunha que né, a função do analista seria assim, entender melhor como funciona a psique humana, para daí sim fazer um projeto político, né, que é algo que ele tentou fazer com a Sexpol, né, a política sexual na Alemanha, e criou uma ciumeira enorme, né, porque essa junção, né, nem o marxismo gostou, né, porque eles achavam que a psicanálise era uma coisa burguesa, que não sei o quê, e nem a psicanálise gostou, então ele acabou sendo expulso dos dois, né, do Partido Comunista e da psicanálise. Ele ficou, né, ele tinha um pendor para as brigas, assim, né, para atrair, né, chama gente contra ele, né. Ele sofreu campanhas a vida inteira, né, tinha um lado interessante da personalidade dele, do caráter aí. Mas o fato, né, que ele era um cara de esquerda. E ele acabou se desiludindo depois, né? Foi, aliás, uma das primeiras pessoas a denunciar, né?
do lado da esquerda, né, o que estava acontecendo na União Soviética. Ele falou, olha, eles não mudaram nada no jeito de tratar as crianças, nem os adolescentes, nem com a sexualidade, isso vai desandar, vai virar a mesma coisa de sempre, né. Foi um dos primeiros, né, fez uma visita e falou, isso aqui não tem nada de revolucionário, e que a gente constatou mesmo, né, com o stalinismo, aquela coisa, virou outra forma de governo repressor, totalitário, né. E né, enquanto toda a esquerda ainda estava, nossa, houve uma revolução, ele falou, essa revolução não vai para frente. Enfim, e depois ele se desencantou, né, e virou mais, né, um pesquisador com a coisa da sexualidade, quando ele estava ali na Escandinávia. E depois nos Estados Unidos, principalmente a questão toda, né, da energia orgânica, o câncer, meteorologia, enfim, ele foi por muitos caminhos, então já era um outro Reich que escrevia esses prefácios, ele estava com outras preocupações, estava, enfim, né, ele não se achava mais marxista, né, tinha uma proposta social que era chamada democracia do trabalho, enfim, então, tanto na psicanálise como no marxismo, ele realmente mudou, era um outro Reich lá para os anos 40. Então, né, cada um escolhe com qual Reich vai ficar, né? E tem muitas pessoas que acabaram ficando mais com o psicanalítico, outro com os mais com o político. E uma pergunta até que você sugeriu, como que é essa relação análise do caráter e psicanálise, né? Que foi também uma exploração sua no doutorado, né? Que está disponível também para todo mundo ler. Mas como seria isso, né? É outra coisa, continua? Então, eu já vi muitos psicanalistas que quando vão ler, principalmente os 12 primeiros capítulos, eles se encantam, né? Porque é um livro de psicanálise, assim, né? Ele está praticamente dizendo para os psicanalistas assim, olha, esse método, né, que o Freud bolou da associação livre é ótimo, desde que você não tenha resistência, né? Que é um conceito básico do Freud também. Se você tiver resistência e não tratar isso, você pode ficar 10 anos conversando com a pessoa que nada muda. Então ele falou, né, com a experiência dele clínica lá, né, na policlínica psicanalítica e tal, fazia muita supervisão, e ele falou, olha, quando tem uma resistência, o analista precisa ser mais diretivo, né, porque a psicanálise tem uma proposta de uma, o que eu chamo de uma passividade analítica, né, deixa o analisando, né, o paciente vir e falar, e você não pergunta, você não interfere, você deixa o inconsciente aparecer, né. E ele falava, olha, isso é muito bom, mas se você tiver uma resistência, você tem que ser mais ativo, tirar a resistência da frente, senão não vai acontecer nada. E ele falava, e tem um tipo de resistência muito difícil, muito encardida, vamos dizer, de lidar, que é a resistência que vem do jeito de ser da pessoa, né? Então, que a pessoa fala, não, mas, por exemplo, eu falo, olha, mas quando você fala, eu não vejo a emoção aparecer, né? É uma coisa puramente intelectual. O cara fala, mas eu sou assim, eu sempre fui assim. Ele fala, tá bom, mas esse jeito de ser me impede de fazer meu serviço, né? Eu, por exemplo, falo para os pacientes, assim, quando tem esse tipo de problema, eu falo, olha, é como um padeiro, se eu for um padeiro, você não está dando a farinha para meu matéria-prima básica é emoção, se você não traz a emoção, eu não sei fazer nada. Nós precisamos desarmar esse mecanismo que você tem de, né, se desconectar da emoção, porque senão é uma coisa básica aí. Então ele desenvolveu toda uma técnica, né, de identificar essas resistências que eu chamava ocultas, né, ou latentes, que estão o tempo todo presentes, mas se você não tem esse olho clínico, você não percebe que elas estão lá, porque elas estão ocultas, né? Tem a resistência declarada que a pessoa fala, não acredito em nada disso, tudo bobagem, essas coisas, né, de psicanálise e tal. Então a resistência está declarada, ou a pessoa atrasa, ou falta nas sessões, isso é uma resistência visível. Agora tem umas coisas que a pessoa vai, comparece, vai ano após ano, faz tudo direitinho, chega no horário, e não muda, né? O Reich falou, olha, tem que identificar, né? E a grande sacada dele falou que isso aí não está no conteúdo, está na forma, né? Então essa foi, né, um dos pilares da análise do caráter. Ele disse, olha, para você descobrir essas resistências ocultas, você tem que olhar na forma da pessoa ser. Então, por exemplo, as pessoas muito que elogiam sempre, que falam que o terapeuta é ótimo, que não sei o quê, falou, olha, periga ser um caso desses que a pessoa, né,
esconde o conteúdo, ou a pessoa, né, que tem essa cisão de razão e emoção, ou pessoas muito educadas, né? A boa educação pode ser ótima para convivência social, mas para psicoterapia ou análise é um horror, né? Às vezes eu falo para os pacientes, ó, deixa a sua boa educação aí na porta, quando você sair você pega de novo, né? Mas aqui dentro, pelo amor de Deus, né? Senão fala, não, você vai se ofender se eu falar tal coisa. Não, aqui quanto mais cru, melhor, né? Porque senão se não for lidar com a verdade, não adianta, né? E o Reich, então, ele desenvolveu um método que ele chamou de análise do caráter, de você identificar, né, aí entra a história do olhar clínico, a leitura corporal, e também de você identificar como a pessoa está funcionando, né, e desarmar isso, apontar. E tem muitas coisas nesse sentido, né? A pessoa, muitas vezes é até curioso, né? Porque a pessoa às vezes está conversando e tal, e chega no assunto, falou da mãe, ela cruza o braço, assim, né? Aí aquela pergunta, mas por que você cruzou o braço agora, né? Em geral vem uma respostinha mal educada, pô, mas você não perdoa nada, que saco, né? Você fica aí me vigiando, né? Eu falo, olha, não é para isso que você está me pagando, né? Para prestar atenção em você, estou fazendo meu serviço. Por que você se incomoda de eu estar olhando para você e percebendo, né, cada gesto seu? Aí a pessoa fica, mas dá um desconforto. Eu falo, olha, eu estou olhando e vendo, né, tudo que acontece na sua maneira, no tom de voz, né, nos gestos que acompanham, na postura com a qual você está falando, na direção do olhar, vai estar falando do lado, ou está falando daqui de baixo para cima. Né, tudo isso, né, em termos do Reich, a gente aprende a levar em conta né, e muitas vezes aí que você flagra a resistência. Né? Pode ser um cruzar de braços, um se afastar, né? Ou dar uma torcida, como falar, estou indo embora, né? Já não estou aqui em frente de você, né? Ou o que muitas vezes eu chamo de sorriso boia, né? Que é um pouco assim, às vezes a pessoa, então minha mãe morreu, dá risada. Mas por que você está rindo, né? A pessoa fala, não sei, você está contando uma história super trágica e está dando risada. É por isso que eu chamo, né? Em vez de aprofundar, você vai lá para os profundezas, para os porões, aquela risada faz virar, parece que uma coisa aí é incrível, né? Muita gente usa esse recurso. Então, o Reich propõe, olha, apontar isso, né? Denunciar. Olha, veja bem, né? Você está fazendo isso bem na hora que a coisa vai esquentar, você escapa dando esse sorriso, ou você escapa prendendo a respiração, você fecha os braços, você se afasta, né? E, enfim, vamos lidando com isso a gente consegue desmontar, né, esse traço de caráter que constitui uma resistência. Então, dizer, basicamente é uma técnica dentro da psicanálise, né? O Reich falava, quando depois, por exemplo, ele conta um caso lá, um caso mais longo que ele conta no capítulo 4, ele fala que ele ficou 6 meses fazendo análise do caráter com a pessoa e depois 5 anos de uma psicanálise tradicional, porque depois que desmontou essa defesa básica, aí você segue no divã, com a associação livre, do jeito que o Freud falou. Então seria um trabalho, quando aparece a resistência, você intervém, né? Você é mais ativo, mais diretivo. E quando não tem resistência, você deixa correr o fluxo, né? Como um parteiro, deixa a coisa acontecer. Vamos dizer, essa é a proposta do Reich, né? Falar, olha, a psicanálise é boa, mas você tem que ter esse instrumento, que eu comparo um pouco com o abridor de lata, né? Falar, tem que abrir lá, senão não sai nada ali, né? Então, né, é um grande recurso para a psicanálise, você ter essa técnica, que é uma técnica, vamos dizer, que não, bem dentro da psicanálise, que te permite, né, eu, por exemplo, até hoje, né, depois de muitas visitas ao livro, né, eu li primeiro, depois dei grupo de estudos, depois fiz a tradução, depois fiz um roteiro, né, de estudos com perguntas, e a cada vez aprendia mais, assim, né, até hoje, quando você tem uns casos enroscados, você vai ler a análise do caráter, sempre tem uma pista lá para você saber o que fazer, né, é um livro riquíssimo, para quem está na clínica, eu acho sensacional, assim, né, de entender muita coisa que acontece e tal. Então, basicamente, é um livro de psicanálise que depois ele, vamos dizer, transportou, mas o que a gente vê é que os reichianos e neo-reichianos e pós-reichianos acabam pegando muito a vertente diretiva, assim, né? Não sei, é uma impressão minha que ficou uma tradição que o terapeuta, o analista, é uma pessoa mais diretiva no processo, né? Então, por exemplo, nos actings do Navarro, em geral você entra e você faz o actings do olho, depois os actings da boca, você tem que seguir um roteiro
onde o analista é que dirige, né? Enfim, em várias vertentes aí, e eu acho que justamente a biodinâmica, né, eu sou suspeito aí, porque eu sou, né, um profissional da biodinâmica, professor e tal, mas eu acho que ela pega esse equilíbrio, sabe? Você pode tanto intervir, tem recursos, né, para você intervir quando tem resistência, mas também você sabe não atrapalhar. Eu costumo falar, para mim foi mais difícil aprender a não atrapalhar, né, porque eu tenho um temperamento mais ativo, gosto de fazer coisas e tal, e quando fala, fica quieto aí, não atrapalha, isso foi mais, né, eu aprendi muito na biodinâmica, não, olha, tudo tem um tempo, né, como a gestação, ela vai amadurecendo, vai acontecendo e uma hora tem o parto, então saiba esperar, não apresse aquela história, não apresse o rio, ele corre sozinho, sabe? Sim. Tem esse momento, se você for muito ativo, você acaba atrapalhando o processo, né? Sim. Tem uma Então, pergunta aqui, só para fala. a gente aproveitar que está todo mundo perguntando, mas tem uma pergunta do Dante, do capítulo Manejo da Transferência, que você usa a transferência sexual, esse termo, e às vezes aparece como transferência erótica. Ele quer saber se tem o mesmo sentido. Pensando no que você disse, no momento da resistência ocorre muita transferência, né? E às vezes ocorre a Sim, transferência sexual. E às vezes o termo que você usou tem o mesmo sentido. Como que é isso? sim. Eu traduzi conforme estava lá no livro, né? Então não sou eu que usei o termo, é o Reich, né? Sim, Quando ele, né, não sei o que ele, se ele faria, mas eu acho que é a mesma coisa, assim, né? Mas em alguns momentos ele, né? Até onde eu me lembro, se estava sexual, coloquei sexual, se estava erótico, se foi mas ver. assim, basicamente é a mesma coisa, né? Que a pessoa, eu acho que o erótico talvez fale um pouco mais do enamoramento, assim, né? Porque o sexual dá a impressão que a pessoa só quer transar, né? Talvez seja um termo, mas na verdade ela quer namorar, né? Ela tá, em geral, pelo menos na minha experiência, né? Os casos que eu já tive ou que já supervisionei, em geral é uma coisa, não é só quero fazer sexo com você, quero namorar você, quero casar com você, sei lá, você é a pessoa da minha vida, sei lá. Que inclui o sexo, claro, né? Vai junto, mas pode considerar como sinônimo aí nesse caso. Sim, ele Na perguntou minha que... experiência, eu não distinguiria uma coisa da outra, não. Sim, Talvez ele tenha querido enfatizar, né, mais a coisa especificamente sexual na transferência, no outro caso é mais o enamoramento. sim. Tem uma outra questão que é interessante, que Fala até aí. você colocou, que hoje o Brasil tem esse evento, que é um grande evento, né, da Corporal, que é a 3 Bios, e eu já ouvi você falar Uhum, várias vezes lá, e é interessante, uhum, às vezes, numa supervisão, escutar várias formas, né, o que a bioenergética diria, o que a biodinâmica diria, o que a biossíntese diria, e agora o core energético, enfim. Como que a análise do caráter ela foi sendo assimilada por esses pós-reichianos e também pelos uhum. neo-reichianos? É, peraí, você podia repetir a pergunta um pouquinho? O Como que finzinho, como é que é? como que foi assimilado? O livro está aqui, mas a bioenergética Tá, vai tá. assimilar de um jeito, o Lowen vai assimilar de um jeito, a Gerda de outro jeito. Como que você vê isso? Olha, eu vou falar uma coisa que talvez seja meio polêmica aqui, Bom, mas é bom. eu acho que não sou só eu, assim. Eu acho que a grande maioria das pessoas não assimilou a análise do caráter, assim. Todo mundo, aquele livro que todo mundo tem na estante, que, Reich, análise do caráter, mas a análise do caráter do jeito que é feita mesmo pelo Reich, que é uma coisa bem complexa, assim, né? Você precisa entender de psicanálise, tem toda uma dinâmica psicanalítica envolvida, né? Então, por exemplo, eu acho que a bioenergética, por exemplo, desenvolveu um estilo próprio de análise do caráter que é mais somática, assim, acho que complementa bem o Reich, né, nesse sentido que o Reich, né, nesse tempo da análise de caráter, era um psicanalista, então não tinha nada de intervenção corporal, né, depois que ele foi propor outras intervenções e tal, mas, né, com aquela tipologia que o Lowen inventou, né, dos tipos de caráter e como trabalhar cada um deles somaticamente, acho que é uma grande contribuição, mas é diferente, né, do que o Reich propunha no análise do caráter, especificamente. Por exemplo, na minha experiência, né, eu sou formado em bioenergética CBT, né, conheço muitas pessoas disso aí tudo, e
o que que acontece? Você sempre, quase que sempre trabalha o caráter da pessoa, né? É muito importante sempre você identificar o caráter e trabalhar sobre o caráter. Isso é diferente, por exemplo, do que o Reich falava. Não, o Reich, o caráter só é trabalhado se ele for uma resistência. Se ele não for uma resistência, eu não estou nem aí com o caráter da pessoa, né? Se o caráter constituir uma resistência, eu vou trabalhar sobre ele, e é uma técnica da fala, né, psicanalítica, de trabalhar aquilo. Tá, então, esse estilo, eu não vejo muito por aí, né? Por exemplo, na biodinâmica também tradicional, não se usava muito esse recurso, né? Aqui no Brasil a gente incorpora, né? Como eu conheço muito e gosto, né? Nos cursos a gente incorpora todo esse tratamento da análise do caráter, né? Então, as pessoas pegam fragmentos, por exemplo, toda a história da leitura corporal foi, né? Todas as linhas neo-reichianas usam muito essa questão, né? Que o Reich falava, tem o que e o como, né? O que a pessoa fala é o conteúdo e o como ela fala é a forma. Então isso, tudo bem, foi incorporado assim, né? Essa questão de, olha, vamos olhar o corpo das pessoas e perceber coisas nele, mas vamos dizer, a técnica em si, né, do jeito que o Reich fala, de que ele fala que tem que ter uma interpretação sistemática e consistente do traço de caráter, né? Não é do caráter em si inteiro, é do traço que constitui a resistência, tá? Então vamos dizer, esse jeito, eu vejo que, não sei, é muito raro você encontrar alguém que domine isso, saiba fazer isso, enfim, acho que o pessoal tira umas fragmentos, umas lascas, assim, né, do análise do caráter, mas é muito comum em estudantes, né, e às vezes a pessoa já com uma carreira mais ampla, olha, aquele livro é difícil, né, é difícil de entender, é muito complexo, é muito profundo, não sei o quê. E a minha impressão é que, vamos dizer, o essencial, que é a grande riqueza, talvez não seja tão assimilado, quer dizer, cada um pega um pedacinho da coisa, mas eu acho que precisaria, né, ter um domínio muito grande de psicanálise para poder manejar aquilo consistentemente e tal. Então, assim, sem desmerecer as várias contribuições, né, neo-reichianas e tudo, mas a impressão que ficou um pouco... Eu acho que tem uma explicação que assim, né, que a coisa, quando vai para o corpo, as coisas às vezes ficam tão mais fáceis que você não fala, para que dar esse rodeio todo, né? O próprio Reich falava isso mais para frente, dos anos 40, né? Não precisa mais dar aqueles rodeios pelos meandros psicológicos, você vai no corpo, solta ali, tira a couraça e as coisas andam, né? Então acho que foi um entusiasmo, né? Interpreta assim, né? Com esse recurso, né? Essa ferramenta de trabalho corporal, que aquela coisa psicanalítica, complicada, lá ficou um pouco para trás, mas eu acho que é válido, assim, sabe? Eu gosto de trabalhar com esse recurso, né? Eu acho que precisa, enfim, gastar um tempo, uma energia para ler, para entender, mas quando você complementa, né, o trabalho corporal com essa visão psicodinâmica e trabalha sobre o traço de caráter, eu vejo resultados fantásticos, assim, né? E como eu já vim por aí, né, orientado pelo Gaiarsa, já fui para o livro e procurei, fiz muitos anos de grupo de estudo de psicanálise, né, para poder entender aquilo e tal. Então, mas eu sinto que não é fácil, né, com os alunos, eles têm que ir passo a passo, porque é um livro denso, assim, um livro, você lê 2 páginas, fala, peraí, o que eu li mesmo? Volta lá, né, porque, peraí, né, é muita informação por página que tem, não dá para ler assim rapidamente, é um livro que você ir degustando e, né, discutindo com alguém que conheça mais e perguntando. E a gente vê que também que tem isso, né? As pessoas que gostam mais de ler e de pensar, frequentemente vão para ramos como a psicanálise mesmo, né? O pessoal da corporal, isso também não é um demérito, é só uma característica diferente, né? Em geral gosta muito da coisa mais ativa, da emoção solta, da vivência, né? Ficar lendo muito, isso não tem nada a ver, né? Bonito é a coisa acontecendo, tal, né? Então, vejo que é muito comum, né, nos profissionais da área corporal que não são pessoas que gostam de ler, que se entretêm, né, que adoram um livro e aprofundar nesses meandros teóricos, tal, né? Em geral, e eu acho que tem lugar para todo mundo. Não acho que é menor ou é só diferente, né? Tem pessoas que gostam muito de ficar nos livros e discutir nuances teóricas e tal.
e funciona, e tem gente que fala, não tenho saco para isso e gosto mais é de ação, fazer a coisa andar, e também funciona, né? Enfim, não... São são dois pessoas jeitos, né? Mas, de jeitos fala, diferentes. Sim, tem uma é, pergunta aqui tá, para a gente pensar em quarentena e tudo. A gente tá, eu estou lendo com os colegas agora de quinta, até a Camila está aqui, o Rodrigo, relendo. E aí eu reler com outras pessoas é muito diferente, né? Porque vem outras sim, perguntas. E desde os capítulos iniciais, e pensando no que vai se desenvolvendo na negação, na resistência, na formação da couraça, as contradições que estão inerentes ali, ele tem um cuidado muito grande para a interpretação, né? Então, desde o começo, uhum, como que uma interpretação ela pode reencoraçar? Não só um acting, né, que pode desencadear, mas uma interpretação uhum, também. E aí eu vou juntar sim, essa pergunta com um comentário que eu até te falei do Paulo Bettini, ele falou, olha, ele falou, ó, na hora de quarentena, menos análise do caráter, mais acolhimento, as pessoas já estão desorganizadas, acolhe e menos. Como que é isso? Né? Quando que uma interpretação ela pode desencadear, assim, pegando a sua linguagem, uma couraça secundária, né, uma coisa assim, e uhum, quando sim. segurar isso, especialmente nesse momento que o estresse está muito alto. Então, olha, eu vou falar dos dois polos, assim, né, que eu vejo como problemáticos. Se você é passivo demais e não interfere, né, o risco que tem, você não traumatiza, a pessoa, né, tem uma autorregulação dela, a própria resistência não deixa ela ir passar do ponto. Então, o risco que você, né, tem a vantagem que você nunca traumatiza, ou quase nunca, mas você pode ficar passando anos e anos sem mudar grandes coisas, né? Ser uma coisa ineficaz. E quanto mais ativo você é, e quanto mais instrumentos poderosos você tem na mão, mais você pode soltar além do ponto do que a pessoa aguenta, né? Então, uma coisa, né, eu gosto muito da palavra assimilável e o excessivo. Se você solta dentro do assimilável, a pessoa vai incorporando, digerindo e vai crescendo. Se passa do ponto, a coisa, né, volta e ela constrói uma barreira maior. Então, dizer, o perigo do cara muito intervencionista, muito diretivo, é ele desbloquear demais. A gente vê muito isso em workshop. Antigamente era bem pior, né? Você solta tudo, rasga e a pessoa sai pirando, gritos e sussurros, aquela coisa, e né, às vezes depois você incorpora, assimila, e tem gente que às vezes né, ficava meio fora do ar mesmo, por um bom tempo, né? Eu conheço várias pessoas que têm um horror, esse tipo de coisa, que, nossa, eu passei mal, deprimi 2 anos, depois demorou para me acertar de novo, sabe? Tem gente que tem uma crítica severa e bem fundamentada. Então, acho que tem esses dois riscos, sabe? Se você ficar passivo demais, tem um risco, né? E se você for ativo demais, então, eu gosto muito de ir vendo com a pessoa, né? Até a proposta lá que está no meu livro, Deixa Vir, Sim. que é isso, olha, você, se está fluindo, você deixa aí no ritmo da pessoa. E eu gosto, né? Tem vários exemplos clínicos, sabe, dá uma cutucadinha, às vezes só aquilo já desbloqueia, às vezes precisa de uma coisa mais funda, né? E às vezes precisa de uma análise do caráter mesmo. Falar, então, aí entra a análise do caráter, né? Então, nesse sentido, né, se você segue a autorregulação das pessoas e tem essa visão, né, dos dois polos, vai depender muito de cada pessoa, né? Eu gosto de falar que a palavra mais básica da biodinâmica é depende, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas isso é assim? Eu falo, depende. Né? Por exemplo, eu responderia para essa pessoa e falar, depende. Tem um paciente que para ele está tudo bem, ele está, não sei, tranquilo, bem protegido na pandemia, está com a família, tem dinheiro, está num sítio da família, né, bem amparado, sem risco de doença. Olha, tem problema nenhum fazer uma análise do caráter nele ou qualquer intervenção mais diretiva, porque não tá. Agora tem outra pessoa que está solitário, cortou o laço, sabe, perdeu a namorada porque não está podendo encontrar, a clínica dele caiu, sabe, a clínica, ou ele não é terapeuta e não está conseguindo trabalhar, sabe? Então essa pessoa talvez esteja mais vulnerável, talvez tenha que ir mais de leve com ela, mas assim, depende, né? A gente vê de tudo. Depende do seu público, que tipo de gente que está, né, tratando com você, que momento de vida que eles estão. Então, acho que a pandemia agudizou um pouco mais essa pressão social. Mas, né, você vê, para uma pessoa mais pobre não é tão diferente, né, sabe, do ano passado. Né? Um cara que vive em favela, fala, olha, tá, já tem polícia dando tiro, tem esgoto a céu aberto,
já tem a ignorância, já tem os bandidos da região, os traficantes. Quer dizer, a pandemia é não sei se mudou tanto, né? Eles já estão ferrados e errou mais um pouco. Né? Então, para algumas pessoas, essa pandemia não mudou tanta coisa e para outros mudou muito, né? Por isso que eu responderia, olha, depende, precisa ter o bom senso, né? E a leitura corporal e a visão, né, psicodinâmica para você entender aquela pessoa, né? Porque pode ser que você, por acaso, tenha um público mais vulnerável, né? Digamos que você, sei lá, tem um tio que é médico, infectologista, e como está todo mundo tenso, ele manda todos os colegas dele para você. Então você tem sei lá, metade dos seus pacientes são médicos e enfermeiros que estão ali no front, é um tipo de público. Agora você pode ter, sabe, conhecer muita gente no meio artístico e você tem um monte de artistas que de repente estão desempregados, é outro tipo de problema. Você está atendendo uma elite, chega tudo gente que está se protegendo bem, não está com grandes problemas com a pandemia, tem recursos. Lá, é um outro, sabe, então acho que vai depender muito do público que chega até você, né, para você usar todos os seus recursos aí. Então, acho que vai variar muito de cada terapeuta para outro, né, quem são as pessoas que estão lá. Então, eu responderia assim, né, depende, porque essa palavrinha é muito, né, por exemplo, tem essa coisa, as pessoas perguntam na supervisão, por exemplo, olha, um paciente me deu um presente, como é que eu lido com isso? É bom, é ruim? Aí eu pergunto, depende, né, sabe, o que está sendo dito com esse presente, né, pode ser um suborno para você não tocar em certos pontos, falar, olha, eu vou te agradando, mas você não toca naqueles pontos lá, né. Pode ser só uma formalidade de fim de ano que dá presente para todos os empregados e trata você como empregado, você também vai ganhar uma caixinha de bombom. Ou pode ser uma expressão de uma gratidão, uma pessoa que tinha uma secura emocional e pela primeira vez está podendo exercer. Então, depende, sabe, não tem o fato em si, é o de menos, né? Saber o que significa na dinâmica da pessoa, na vida dela, no caráter dela, o que está sendo significado com a pandemia, o que está sendo significado, né, com o presente, ou enfim, qualquer coisa que acontecer, um atraso, também depende, o que está. Pode ser, alguns pacientes é uma liberdade, aquele cara todo certinho, que nunca chega na hora, e ele se deu o direito de chegar 10 minutos depois. Nossa, que vitória, a gente comemora, ótimo. Agora tem aquele outro que falta para se esconder da terapia. Aí a gente tem que, né, apontar, tem que trabalhar isso, a resistência. Então, não sei, é uma palavra que eu gosto muito de usar, né, nesse campo, que é o depende. Cada pessoa é um universo próprio, né, não tem regras gerais para todo mundo. Sim. Então, Bem, a gente está basicamente indo isso aí. Obrigado. A gente está indo para os minutos, para os 10 minutos que você tem em trabalho daqui a pouco. Tá. E tem uma que eu gostaria que você fizesse uma consideração. Tem uma coisa que me chamou muita atenção no livro, e também chamou muita atenção no seu livro, do Deixa Vir, que é o nosso corpo como esse aparelho de ressonância, que ele chama aqui de sensação de órgão, e depois no experimento ponte radiante. E aí, como que é isso? Eu estou aqui em Campinas, você está em São Paulo, eu me sinto conectado com você. Como que é essa coisa da sensação de órgão, da ponte radiante, que é o conceito haitianos, né? Num trabalho online, né? E a gente conversando com nossos parentes online. Essa pergunta não estava muito combinada, mas eu acho que tem muito a ver com o seu livro, do Deixa Vir, né? Quem não leu, né, tem o Análise do Caráter, que tem o livro dele. Eu acho que você poderia vir um dia falar só do seu livro. Mas para mim me chama atenção, porque eu estou trabalhando online aqui e eu sinto coisas. Eu falo, gente, que interessante, eu não estou num setting. Como que é essa ponte radiante para a gente finalizar no momento que a gente está tão longe, às vezes, de pessoas que a gente gosta, mas talvez a ponte radiante, com a possibilidade de construir pontes, né? Então, olha, eu acho que o Reich, assim, ele foi um gênio, né? Ele estava muito adiante do seu tempo, então ele sacou umas coisas que, por exemplo, a neurociência ainda não estava madura para falar daquilo. Né? Então ele deu esses nomes aí, sensação de órgão e ponte radiante, enfim, ele inventou o nome que pareceu adequado para ele. Mas eu interpreto, por exemplo, hoje isso muito em termos de neurônios espelho, né? Todo o fenômeno da empatia. Né? Tem milhões de estudos hoje muito interessantes, né? Mostrando como o cérebro funciona, né? Que é uma coisa até óbvia, né? Depois que se descobre, antes não era óbvio.
Mas falaram, nós somos animais sociais. Se pegar um ser humano e botar na selva, ele está ferrado, né? Não tem garras, não tem força muscular, não tem tanta habilidade para fugir, enfim, ele é um presa fácil. Mas se botar um grupo lá de 20, 30, ele é o pior predador do planeta. Acaba, né? Já, né, acabou com várias megafaunas aí, clássicas, assim, né? Você chega num continente, acaba um monte de bichos, você vê pelos fósseis, extingue. Até hoje, né? Estamos extinguindo a natureza. Então, quando o ser humano junta, ele fica muito poderoso. E o que quer dizer isso? Você precisa ter sintonia com os outros, você precisa ter um equipamento cerebral de saber o que o outro está querendo, saber se comunicar, os planos, né, com um time que joga junto, né? Outro dia mesmo estava vendo o depoimento do Tostão, né, falando sobre aquele gol contra a Inglaterra na Copa de 70, que falou que ele foi para um canto e ele sacou que o Pelé fez com o olho de um certo jeito, ele jogou a bola e o Pelé soltou do lado e fez o gol 1-0, né, foi o gol da partida. Assim, eles se entendiam no olhar, né, um sabia que o outro ia fazer e você joga a bola direitinho. Né, em jogos de equipe a gente vê muito isso, né, em caçadas, né, você vê. Então, percebe, tem que ter um equipamento de captar o que o outro está sentindo, ou nessas hierarquias de dominância, quem que é o líder, como é que você pode fazer uma aliança com o outro para conquistar uma parceira, sabe? Então você tem que, né, e o ser humano tem isso, né, e está super estudado em termos, você tem uma capacidade de sentir o que o outro sente, né, tem uma capacidade, isso é muito pelo olhar, né, você vê os movimentos do outro, você reproduz, você imita. Aliás, uma coisa que o Reich fazia nisso, né, uma proposta que é super atual, quando você está sem saber o que fazer com o paciente, você imita a postura dele e você faz de um jeito e você, ele está... Por quê? Porque ao fazer o corpo igual ao do outro, você sente o que o outro sente, né? Aquela coisa da unidade funcional, né? Que é super básico hoje em dia na neurociência. Então, percebe, tem toda uma explicação mais neurocientífica, que usa outros nomes, mas está falando disso que você está falando, tá? Então, quando eu estou te olhando, né, como eu sou, né, um primata Homo sapiens, você também, sabe, pelo seu olhar, pelo seu gesto, pela dança que acontece, eu capto o que está acontecendo e a gente vai fazendo uma sintonia, né, que quando isso funciona bem, a gente pode formar um time, sabe, que, né, fazer uma caçada ou ganhar um jogo. É uma coisa muito poderosa isso, né? Então, hoje, isso que ele fala, eu gosto mais de traduzir para a linguagem atual, né? Quando a gente fala esses nomes, sabe, um pesquisador fala, nossa, que coisa louca, ponte radiante, que isso, né, sensação de órgão. Mas acho que é importante traduzir essas coisas, né. Por exemplo, o Damasio fala coisas muito semelhantes ao que o Reich falava 80 anos atrás, sabe. Então, eu acho importante traduzir para a linguagem de outro para você se comunicar melhor, né? Então, são coisas básicas que a neurociência estuda hoje e que não tem nada de místico, assim, eu captei a sua alma, sabe? É uma coisa... Tem áreas do cérebro que fazem isso, sabe? Tem circuitos que são bem estudados, tem a resposta da pele, né, galvânica da pele que flui junto. E o Reich já apontou para tudo isso, né? Mas hoje você tem coisas mais bem fundamentadas que falam da mesma coisa, né? Então, eu gosto mais de ir por aí, né? Porque você fica mais completo, né? Você fica naquela linguagem reichiana, você não se entende com ninguém, a não ser quem é do mesmo bloco. E, enfim, isso tem prejuízos sociais grandes, né? Quando você fala uma linguagem mais aceita, você se comunica muito melhor, você vende seu peixe melhor, enfim, eu aposto muito nisso, assim, sabe? De se comunicar com as pessoas, né? Segundo a linguagem que está vigorando hoje. Não adianta que nem você ir para a China e falar português, sabe? Quero um churrasco. Não, você tem que falar chinês, no mínimo inglês, né, sabe? Então, acho que é um dado básico. Vamos falar a linguagem do nosso tempo. Que a neurociência já alcançou essas coisas que o Reich falava e já tem, né, coisas muito mais detalhadas, mais interessantes aí do que fazer, né, de como pensar esses temas aí. Mas é isso, né, o Reich, enfim, ele não tinha esse recurso, né, infelizmente não estava tão desenvolvido, ele falou do jeito dele, né, enfim. Mas eu acho que aquilo tudo que ele falou é verdade, mas tem outras explicações hoje em dia, né? Para o mesmo fenômeno e para manejar isso. Sim.
Mas a clínica dele é muito boa, né? Quer dizer, porque na verdade a teoria, né, para quem vem da clínica, é uma coisa diferente, né? Toda a psicanálise vem disso, o Jung vem disso, o Reich, né? São questões da clínica que vão dando origem à teoria. Então, na verdade, aquilo é um mapa para você se localizar na clínica, né? Então, e como isso, ele funciona muito bem. Agora, se for esmiuçar se aquela teoria bate com... Né? Às vezes ela não é tão sustentável, mas como uma... Eu gosto muito de comparar com a coisa da Terra plana, assim, sabe? Terra plana, assim, né? Tá até em moda hoje os terraplanistas, né? Aí você pode ser um terraplanista e falar, não, mas eu pego um mapa rodoviário, que é plano, eu vou daqui até Fortaleza e eu chego lá, a teoria funciona, então a Terra é plana mesmo. Percebe? Esse é o salto que alguns haitianos fazem. Então tá, naquelas condições, sabe, numa distância pequena, assim, de alguns milhares de quilômetros, a teoria da Terra plana funciona muito bem. Você, né, pega um mapa plano, chega daqui, chega até lá, e parece que ela funciona. Agora, né, se eu pegar uma viagem espacial, eu falo, não funciona, sabe? Então, mas ela é útil. Por exemplo, a teoria da Terra plana pode ser útil para alguém que está dentro de uma cidade, tem um guia, né, que antigamente a gente tinha aqueles guias de você acha a rua, chega no lugar. Então, eu falo, olha, é uma teoria válida para aquele contexto restrito, né? Muitas coisas, né, que vêm da clínica são assim, você fala, olha, eu bolei um esquema teórico que ajuda você a pensar a clínica, e funciona. Mas quando você vai expandir para uma coisa maior, aí não bate tanto. Né? Que muita gente já usa isso e fala, mas eu faço desse jeito e funciona. Falo, Terra plana funciona também para andar numa cidade, mas não quer dizer que aquilo seja verdade, né? Uma verdade, vamos dizer, mais restrita. Sim. Então eu gosto muito de poder expandir, falar, olha, tá bom, essa técnica funciona, mas por que será que funciona? Se não for por essa explicação que o Reich, ou o Lowen ou a Gerda deu, por que será, né? Com a neurociência, como é que a gente poderia explicar isso? E realmente, hoje em dia, você vê que muita coisa é explicável, é compreensível num contexto maior, né? Você não precisa ficar aderido àquela teoria inicial, aquele texto sagrado, aquela coisa, né? Tá bom. É uma boa mensagem para a gente finalizar. Você tem seu tempo. Não, eu acho que a religião ela é ótima, mas no lugar dela, né? A gente usar a psicanálise ou o Reich como religião é meio furada, assim, sabe? Então tem os profetas, tem o texto sagrado, tem os hereges, sabe? Então, esse pensamento religioso nessa área não funciona bem, eu acho, sabe? Todo mundo é questionável, tudo pode mudar e muda, né? Sim, é isso. Tá bom. E no nosso tempo, eu acho que essa é uma coisa muito legal para ser dito, que é como ler um livro na época que ele foi escrito, né? Atualizar, datar o livro na época que ele foi escrito, para não usar um mapa que não funciona mais. Mas funciona, né? Olha, funciona até aqui, mas aqui a gente tem outras coisas. Tem os artigos que você escreve que têm sido muito legais. A sua monografia na bioenergética, quem não leu ainda, que é A Vida é Dura para Quem é Mole, eu achei aquilo, para mim, foi... A menina perguntou aqui, né, se o caráter funciona de acordo com o momento histórico e social, como que seria um caráter agora, né? Ali eu acho que você dá uma boa atualizada no que a gente está vendo no contemporâneo. Eu ficaria conversando com você aqui 2 horas. É bom conversar também, é uma delícia aí. Muito bom. Tá bom, querido. Muito grato. A gente está indo para o final. Bem, quero te agradecer pela disponibilidade. As perguntas estão aqui. Acho que o Dante está salvando de um jeito que vai ficar todas as perguntas. Eu vou te mandar depois. Você vai ver outras perguntas. Vou colocar no YouTube também. Você põe também o e-mail e o WhatsApp também. Quem quiser perguntar, eu gosto muito de trocar ideia. Super, mandem mesmo perguntas, questões. Eu gosto de debater, de explicar. Sim. Tá bom. Muito bom. Seja bem-vindo e vamos combinar sua volta aí, que foi muito boa essa conversa. Tá bom. Obrigado aí. Valeu, então. Valeu. Um abraço para todos aí. Até mais aí. Tchau, tchau. Para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.